Ele deixou tudo por ela e a perda foi incrível. No entanto, o abandono foi surpreendente. Lucas, um jovem mecânico de 27 anos, sempre soube o que era lutar. Cresceu em um subúrbio carioca, onde as ruas de terra e os prédios simples desenhavam a vida difícil, mas cheia de amor que levava ao lado de sua mãe e 2 irmãos mais novos. Suas mãos calejadas, resultado de horas de trabalho duro, narravam a história de um sonhador que, mesmo sem recursos, almejava um futuro melhor para sua família. O barulho das ferramentas, a fumaça dos motores e o cheiro de óleo eram seu cotidiano, mas também a liberdade que ele encontrava na mecânica. Num desses dias quentes de verão, enquanto Lucas reparava um carro velho feito em casa, ela apareceu. Ana, com um sorriso que iluminava até os cantos mais escuros da oficina. O olhar dela encontrava o dele de um jeito que parecia tocar sua alma. Ele nunca tinha visto alguém tão encantador. Ana estava presa em um casamento sufocante, uma mulher que ansiava por liberdade e um amor verdadeiro. A conexão entre eles era mágica, um fio invisível que unia seus destinos. Com ela, Lucas passou a acreditar que a felicidade poderia ser mais do que um sonho. Mas conforme o relacionamento deles se intensificava, a vida de Ana se tornava mais complicada. Ela decidiu deixar o marido, e a notícia caiu como um estouro em sua vida. Para Lucas, a alegria do amor logo se misturou ao medo da rejeição, não só pela sociedade, mas também pela própria família. Você está se metendo em confusão, gritou seu irmão, que não entendia o que havia entre eles. O peso do mundo parecia esmagá-lo. A comunidade que sempre o protegera agora olhava para ele com desaprovação, como se o amor pudesse ser algo errado. O sabor da liberdade, no entanto, foi interrompido por tragédias que não poderiam ser ignoradas. Um incêndio devastador atingiu a vizinhança, a fumaça e o calor transformaram os sorrisos em lágrimas. Lucas e Ana, em um ato de coragem e desespero, tentavam salvar o que podiam, mas a destruição era implacável. E no meio desse caos, Ana revelou um segredo que viraria seu mundo de pernas para o ar. Sua verdadeira família não era quem ele pensava. O coração de Lucas disparou não por amor, mas por confusão e traição. Como ele poderia confiar naquele amor que parecia tão puro? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas olhou ao redor, as chamas refletidas em seus olhos revelando a agonia e um futuro incerto. Ele se viu em um dilema. Seu amor poderia sobreviver ao caos, à dor e às mentiras? As pessoas na rua sussurravam julgando-o, e Lucas se lembrou de como ele mesmo sofreu bullying na infância, um sonhador em um mundo que não tinha espaço para ilusões. O garotinho do vizinho foi alvo de risadas, e Lucas se questionou se não ser visto como fujão era melhor do que viver baseado em um amor que poderia não ser real agora. Tudo parecia uma armadilha, um cenário de drama onde ele poderia perder tudo. E ao olhar para Ana, o coração partido e confuso, ele sabia que uma decisão estava prestes a ser tomada. O que mais poderia acontecer ali, em meio ao fogo e à desilusão? O amor verdadeiro ainda poderia brilhar em meio à devastação? O barulho do incêndio ainda ecoava na mente de Lucas, como se os gritos de desespero dos vizinhos enchessem o ar denso e pesado. O caos tinha se instalado numa rotina que ele nunca escolheria. As chamas dançavam ao seu redor, e a fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar. O calor queimava a pele, mas era o vazio no peito que realmente o consumia. Ana estava ali, no meio daquele turbilhão, tentando esconder a ansiedade por trás de um sorriso nervoso. Mas Lucas podia ver além. Era como se as chamas também tivessem engolido a sua coragem. Ele se lembrou do jeito que ela falava sobre sonhos, como se viajasse para lugares distantes, onde poderiam ser livres. Agora, essa liberdade estava em jogo, e a verdade que ela revelara pesava como um tijolo no fundo de sua alma. A revelação da família real dela ecoava em sua mente, como se cada palavra estivesse queimando em seu cérebro. Não podemos ficar aqui, Lucas. Precisamos sair. Ana gritou, puxando-o pelo braço. Os olhos dele encontraram os dela, em busca de respostas. Ele queria entender, precisava saber mais. Você disse que eu era o seu verdadeiro amor, Ana. Mas essa verdade a sua família, o que mais você esconde de mim? A dúvida apareceu em sua voz, pesada como mais uma arroba nas costas. Ela hesitou, os olhos a momentos marejados.
O brilho do fogo refletia suas inseguranças, e Lucas percebeu que ela também sentia o peso das expectativas. Meu passado é complicado, Lucas. O que você precisa entender é que eu vim para você. Eu deixei tudo por amor. As palavras soaram sinceras, mas o medo da rejeição apertava seu coração. Aquele momento de vulnerabilidade era tudo o que ele precisava, mas ao mesmo tempo a faísca da desconfiança o queimava por dentro. Ele queria confiar, mas era impossível ignorar os murmúrios ao redor. A comunidade, acima de tudo, a família, tudo poderia se desmoronar a qualquer instante. Você começou a me mostrar uma nova vida, Ana, mas agora eu não sei se posso mais. Não sei em quem confiar. A verdade parecia um corte doloroso, mas Lucas precisava gritar. Ele não tinha intenções de ferir, mas a insegurança bordava cada palavra. Ana, tomada pela situação, parecia brilhar ainda mais como uma fênix. Eu não sou quem você pensa que sou, mas isso não muda o que sinto. Preciso te mostrar a verdade. Não podemos deixar o passado nos destruir. Nesse momento, o chão sob seus pés começou a tremer. Foi um alerta, uma chamada para a realidade crua. Ele sabia que a vida não daria uma pausa, e a chama que ardia poderia consumir tudo. A cada vez que o olhar dela se encontrava com o dele, uma explosão de sentimentos conflitantes gerava uma pressão imensurável. Mas no fundo, Lucas sentia que o amor que eles construíram era resistente. E se conseguissem enfrentar juntos a tempestade, quem sabe poderiam emergir mais fortes. O calor do fogo poderia ser intenso, mas a luz do amor oferecia esperança em meio à escuridão. Ele agarrou a mão dela com força, sentindo aquele contato não apenas como um gesto, mas como um pacto silencioso. Vamos descobrir juntos então. Quero acreditar em nós, mesmo que tudo mais ao nosso redor desmorone. Nesse instante, uma explosão próxima os fez hesitar, o chão parecia se abrir sob eles. Ana olhou para Lucas, seus olhos brilhando com determinação, mas também com terror. O que fazemos agora? As chamas rugiam ao fundo, e uma nova revelação mais complicada pairava no ar. Não seria fácil, mas a escolha estava diante deles. Enfrentar juntos a nova realidade ou perder tudo, inclusive um ao outro. Assim, entre promessas e incertezas, o futuro à frente se tornava uma questão sem resposta. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma voz familiar chamou ao fundo. Ana e Lucas trocaram um olhar cúmplice e assustado. As chamas dançavam ao redor, mas agora tinham um foco novo, a voz que ecoava na confusão do incêndio. Era a voz do irmão de Lucas, Rafael, que tinha surgido entre a fumaça e o caos, trazendo um misto de alívio e apreensão. Lucas, Ana, vocês estão bem? Rafael gritou, correndo em direção a eles. O rosto dele estava coberto de fuligem, e seus olhos brilhavam com a urgência do momento. Rafael, precisamos sair daqui. Ana exclamou, segurando a mão de Lucas com força, como se a conexão fosse sua única âncora em meio ao desespero. Eu vou levar vocês para um lugar seguro. Rafael respondeu, olhando rápido para as chamas que se espalhavam. Vamos. Os três se moveram rapidamente, atravessando as ruas enquanto o barulho da sirene se aproximava, cortando o ar como facas afiadas. O chão tremia sob eles, e o calor começava a consumir tudo ao seu redor. A imagem do incêndio refletia as chamas internas e as incertezas que estavam fervendo em seus corações. Enquanto corriam, a mente de Lucas estava em um turbilhão. Ele tinha que decidir o que aquilo realmente significava para eles. O que Ana havia revelado sobre sua família rainha o deixava ainda mais confuso. Ele olhou para ela com os olhos ardendo de perguntas não respondidas. Ana, você vai me explicar tudo isso quando estivermos a salvo, certo? Ana assentiu, mas a expressão em seu rosto falava mais do que palavras podiam expressar. Ela estava assustada, mas determinada. O que mais ele iria descobrir? O que essa fuga significava para seus sonhos juntos? Ali, Rafael apontou para um portão onde a fumaça era menos densa. O medo enchia o ar, mas a esperança também pulsava. Jogaram-se através das chamas e conseguiram alcançar o espaço ao lado. A visão do que poderia ser uma nova chance se desenhava lentamente diante deles. Quando finalmente chegaram ao outro lado, pararam em um pequeno espaço aberto, longe do incêndio. A brisa fresca lhes trouxe um momento de alívio, mas não havia tempo para relaxar. Precisamos chamar os bombeiros e avisar os outros. Muitas pessoas ainda estão dentro. Rafael disse, retirando o celular do bolso. Nós temos que fazer mais do que isso. Ana interveio, o olhar determinado. Se minha família está envolvida nisso, temos que entender o que está acontecendo. Lucas sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? O que eles têm a ver com isso?
As palavras saíram mais ardentes do que pretendia, mas não tinha como esconder a inquietação. Ana respirou fundo, sabendo que a hora da verdade tinha chegado. Meu pai, Lucas, ele está por trás disso. O incêndio não é só um acidente. Algo muito maior está se desenrolando. Precisamos descobrir o que uma vez pareceu impossível. O coração de Lucas disparou, a revelação o atingindo como uma pancada. Ele precisava escolher entre confiar em Ana e sua origem, ou se deixar levar pela insegurança que crescia a cada instante. Rafael, ouvindo o que foi dito, olhou de um para o outro. Nós temos que ficar juntos. Se a sua família for, de fato, responsável por isso, precisamos ter um plano. A tensão pendia no ar, e a incerteza lançava sombras sobre o que antes parecia um amor inabalável. Mas havia algo mais ali, um desejo profundo de resolver esse emaranhado. Eles apenas não sabiam como. O que você espera ao se voltar para sua família, Ana? Você sabe que eles podem tentar te separar de mim? Lucas murmurou, a insegurança emergindo diante da nova realidade e do risco que corriam. Ana olhou nos olhos dele com toda a sinceridade do mundo. Eu deixei tudo por você, Lucas, e não pretendo voltar atrás. Vamos descobrir juntos. E com isso as chamas à distância rugiram como um aviso de que eles estavam apenas começando a enfrentar o que estava por vir. A brisa leve trouxe consigo um novo aroma, e Lucas olhou para o horizonte, sentindo que algo ainda maior estava por vir, como se um novo desafio estivesse prestes a se revelar. E assim ele se preparou para a próxima batalha. Afinal, tudo estava em jogo. Ao se afastarem da fumaça que ainda dançava ao longe como espectros de uma vida antiga, Ana, Lucas e Rafael se encontraram em um pequeno parque, onde o vento soprava suavemente, tentando aliviar a tensão que preenchia o ar. O céu, uma mistura de laranja e cinza, refletia a confusão interna dos três jovens. Rafael, que estava sempre prático, sentiu que era hora de agir. Precisamos investigar. Ana, você precisa falar com sua família. Pode ser perigoso, mas se eles estão envolvidos, é aí que vamos encontrar as respostas. Ana sentiu, mas sua expressão era um turbilhão de emoções. A coragem que a levará a fugir agora competia com o medo do que poderia descobrir. Eu não sei se estou pronta para encarar isso, Rafael. E se eles não quiserem me ouvir? E se eles quiserem? Se você quiser, nós vamos com você. Lucas interrompeu, sua voz firme, mas seu olhar traía a ansiedade. Não devemos deixar você sozinha nessa. Ela sorriu levemente, sentindo o apoio deles, mas a preocupação não desaparecia. E se eles não aceitarem? Se me afastarem de você? Então eles vão ter que se acostumar, Rafael disse, atravessado por uma determinação feroz. Você não é mais a mesma Ana. Você não pode deixar que o passado a defina. Vamos juntos. Um pequeno silêncio se instalou enquanto Ana processava as palavras do amigo. Lucas colocou a mão em seu ombro e por um momento tudo parecia mais leve. Mas logo a realidade voltou a bater forte, como as chamas que dançavam à distância. O que estava por vir ainda parecia um grande abismo. Depois de algum tempo, Ana respirou fundo, reunindo coragem. Está bem. Temos que ir até a propriedade da minha família. Eu sei que eles estão lá. Precisamos entender o que realmente está acontecendo. Os três começaram a andar, o som de seus passos e a brisa fria eram os únicos companheiros na jornada. A cada passo, um peso recaiu sobre os ombros de Ana. E Lucas podia sentir o coração dela acelerando. Ele apertou a mão dela, tentando transmitir a força que desejava. Quando finalmente chegaram à entrada imponente da propriedade de Ana, uma mansão que parecia tanto um lar quanto uma prisão, a insegurança tomou conta. E agora? Murmurei, engolindo em seco. Ana hesitou antes de responder. Agora eu entro. Os outros dois a olharam com preocupação. Quer que a gente vá com você? Rafael perguntou, mesmo sabendo da resposta. Não sei. Se eles puderem me ouvir sozinha, talvez funcione melhor. A voz dela estava mais fraca agora. Qualquer coisa, estamos por perto, Lucas advertiu. A preocupação nos olhos dele fez Ana se sentir mais firme, mas ainda havia um medo pulsante dentro dela. Ela se virou e começou a caminhar em direção à porta da frente, os batimentos de seu coração parecendo mais altos do que o som da brisa. Uma respiração profunda, um pensamento rápido sobre o que estava em jogo. Ana tentou não olhar para trás, mas o peso dos olhares dos dois a acompanhava. Assim que tocou a porta, um frio a percorreu por inteiro. A madeira era sólida, simbolizava tudo o que estava em jogo. Ela precisava estar disposta a enfrentar o que viesse. Ao entrar, um silêncio pesado a envolveu, como um cobertor que abafara todos os gritos. No fundo do corredor, uma figura bem conhecida se destacou, seu pai, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo, preocupação talvez, ou cálculo.
O tempo parecia congelar enquanto Ana registrava cada detalhe do rosto dele. Ana? Ele finalmente perguntou, como se não pudesse acreditar que ela estava ali. Os três se entreolharam, e as perguntas começaram a pesar novamente. O que ela diria? O que ele responderia? Mas antes que Ana pudesse abrir a boca, os sons rasgadores de sirenes irromperam pela porta escancarada, misturando-se com os ecos de segredos que ainda estavam por vir. Para solidificar ainda mais a tensão, uma mensagem de texto inesperada iluminou o celular de Lucas. Estou perto. Fui avisado. Ana puxou uma respiração pesada. O jogo estava apenas começando. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo, para sempre. E por trás de cada sombra havia uma nova revelação esperando para ser descoberta. Ana sentiu uma onda de adrenalina subindo pelo corpo. A visão de seu pai a paralisou momentaneamente. Ele estava ali, mas era como se fosse uma versão estranha do homem que sempre conhecera. Uma mistura de orgulho e desapontamento brilhava em seus olhos e Ana hesitou, ouvindo o som das sirenes que pareciam avistar o inferno que se aproximava. Ela respirou fundo e decidiu que não podia mais adiar. Preciso saber a verdade. Sobre o que aconteceu naquela noite, e sobre vocês. Sua voz soou baixa, mas firme. O pai ficou em silêncio, como se as palavras dela o pegassem desprevenido. Ele, ainda parecendo buscar o que dizer, foi interrompido pelo som das sirenes cada vez mais próximo. Rafael e Lucas observaram de perto, prontos para qualquer reação que pudesse surgir. Você não deveria estar aqui, Ana, ele finalmente disse, mas a tristeza nas suas palavras não fazia sentido. Não para ouvir essas coisas. É perigoso. Perigoso como? O que você está escondendo de mim? O medo de Ana se transformou em coragem, uma chama interna que começava a queimar. Cada frase que saía de sua boca era um passo mais perto de entender. Nós sempre tentamos te proteger. Olhe, existem coisas que você não está pronta para saber, ele respondeu, desviando o olhar. As sirenes ganharam intensidade, e algo no coração de Ana se partiu. Proteger? É isso que você chama de proteger? Tentar me manter no escuro? A raiva e a tristeza lutavam dentro dela. Nesse momento, Lucas apareceu ao lado de Ana, segurando sua mão. Havia um entendimento silencioso entre os dois que a fazia sentir um pouco mais forte. Rafael, por sua vez, observava a cena, seu olhar preocupado se fixou no homem que sempre fora uma figura imponente em sua vida. Ana, precisamos sair daqui. O que quer que esteja acontecendo, não é só você. Parece que há mais nisso tudo, Lucas murmurou, quase como um sussurro, mas com um peso de urgência. E se eles souberem do que estamos falando? Ana se virou, sua expressão estava mais resoluta. Não vão me impedir de saber. Se a verdade é perigosa, então é exatamente isso que eu preciso enfrentar. Eu te amo, e não quero que você sofra. O pai finalmente rompeu o silêncio, com lágrimas começando a encharcar seus olhos. Mas a verdade pode transformar tudo o que você sente por nós. Às vezes é melhor viver na ignorância. Ana sentiu um estalo em seu coração, a dor criada por tantas mentiras ao longo dos anos. Ignorância nunca traz paz. Apenas dor, respondeu ela com a voz embargada. Lucas olhou para o pai de Ana, buscando entender a dimensão do que estava acontecendo. Rafael puxou levemente o braço de Ana, preocupado com o barulho das sirenes ao fundo. A situação começava a pressioná-los ainda mais. Mesmo assim, Ana não se deixou abalar. Aquele era o momento dela. Você não pode simplesmente me fechar para fora da sua vida. Eu sou parte disso. Se vocês têm segredos, eu também tenho o direito de saber. A bravura de Ana fez seu pai hesitar. E nesse instante, a porta da mansão se abriu completamente. Duas figuras policiais surgiram no corredor, interrompendo a conversa. Senhor, precisamos falar com você, um dos agentes declarou com firmeza. Ana trocou olhares com Lucas e Rafael. A urgência e a confusão aumentaram. O que essas pessoas sabiam? O que estava de fato prestes a ser revelado? Vamos precisar de um local mais seguro, o agente disse, e o pai de Ana se voltou para ela com a expressão mais sombria que já tivera. Os segredos estavam prestes a se revelar, mas em um momento que poderia mudar tudo de uma vez. Ana se preparou para o que estava por vir, o coração batendo forte, cheia de perguntas. A verdade esperava, e agora não haveria como escapar. Que segredos a polícia poderia descobrir? E como isso afetaria seu futuro e de seus amigos? Era a hora de encarar a tempestade. Esse capítulo estava prestes a acontecer e a revelação poderia ser devastadora. O que Ana descobriria sobre sua família? A inquietação era palpável, e o próximo passo definiria todo o caminho que ainda tinham pela frente. As palavras do agente ecoaram no ar como um sino de alerta. O pai de Ana, que sempre foi um bastião de força e segurança,
parecia agora um homem desmoronado. Ele respirou fundo, como se a pressão do mundo estivesse em seus ombros, e o olhar que lançou em direção a Ana era uma mescla de amor e desespero. Por favor, venham comigo, o agente disse, gesticulando para que se afastassem do tumulto. Rafael e Lucas se aproximaram de Ana, e todos caminharam juntos, a incerteza se tornando um peso a cada passo. Enquanto eles atravessavam o corredor iluminado, as sombras pareciam dançar nas paredes, refletindo a inquietação em todos os corações presentes. Ana podia sentir a ansiedade deles, um fio de tensão que se estendia entre eles como uma corda prestes a quebrar. Você pode me contar o que está acontecendo? Ana perguntou ao pai, a voz trêmula. O desejo de respostas ardia dentro dela. Ele hesitou, a respiração acelerada. Não é tão simples. Não é simples. Ela disparou, a frustração transbordando. Eu estou aqui, eu sou a sua filha. O que pode ser tão complicado que não pode ser compartilhado? O pai abaixou a cabeça, como se a própria gravidade o puxasse para baixo. Ana, existem coisas que você não pode carregar. Coisas que podem te ferir. As palavras dele reverberaram na mente de Ana, como um eco distante. Havia tantos mistérios entre eles, e agora parecia que uma rede de segredos a envolvia num aperto doloroso. Ao chegarem à sala de segurança, onde a luz era fria e as máquinas piscavam, o agente se virou e começou a falar, mas Ana estava mais preocupada com o que seu pai não dizia. O silêncio entre eles falava mais que qualquer palavra. Seu pai tem um histórico que precisamos analisar, o agente disse, sem rodeios. Ana levou um choque. É sobre uma investigação antiga, um evento que reverberou por toda a cidade. Um arrepio subiu pela espinha de Ana. Investigação antiga? Ela murmurou com a mente girando. Aquelas palavras causavam uma sensação de que algo profundo e sombrio estava prestes a ser revelado. O pai de Ana fez um movimento para se aproximar, mas ele foi interrompido pelo agente que aguardava seu momento. Senhor, se esta investigação está conectada à sua família, temos que agir com cautela. Existem pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. A expressão do pai de Ana virou-se para uma mistura de desespero e resignação. O que você está dizendo? Ele indagou com a voz mais baixa, quase um sussurro. Algo que pode colocar Ana em perigo, foi a resposta direta do agente, enquanto os olhos de Ana se arregalavam. O medo agora era sólido, quase palpável, enquanto a realidade começava a penetrar sua mente. Ana não podia apenas ficar ali, inerte. Aquele não era apenas um jogo de palavras, havia uma verdadeira tempestade a se formar. Ela olhou para Lucas, que também parecia absorver a gravidade da situação. Rafael, do lado dele, parecia disposto a protegê-la a todo custo. Mas o que isso significaria agora? Eu não vou deixar que a verdade me machuque, disse Ana, desafiadora. Se eu tiver que enfrentar alguma coisa, que seja agora. Os olhos do pai de Ana brilharam com o material da determinação dela, mas também com medo. Ana, você tem que entender o que pode estar em jogo aqui. Ela cortou, a voz firme. Não, eu entendo muito bem. Estou cercada por mentiras, e é hora de eu saber a verdade, custe o que custar. Nesse momento, um som alto e abrupto ecoou no corredor. As portas da sala se abriram violentamente, e duas figuras surgiram na entrada. O olhar delas era firme e implacável. Ana sentiu o estômago afundar. O desdobramento da verdade seria mais penalizador do que imaginas? Estamos aqui para reforçar a segurança da situação, um dos policiais anunciou, e tudo pareceu girar à sua volta. A tensão estava prestes a estourar. O que aconteceria agora? Ana olhou para Lucas e Rafael, buscando força, enquanto o mundo ao redor dela se tornava um borrão de incerteza. Era o momento da verdade. O que seria revelado poderia mudar tudo. Era a hora de enfrentá-la. Mas qual seria o preço da revelação? O ar estava pesado, e o coração de Ana pulsava com uma intensidade que parecia preencher a sala. As figuras dos policiais, robustas e decididas, se alinhavam à porta, como se fossem sentinelas de um segredo que estava prestes a ser exposto. Os olhos de uma das figuras cravaram-se em Ana, e ela sentiu um frio na espinha. Vocês precisam ir com a gente, ele disse, a voz ressoando de forma autoritária. Para onde? O que está acontecendo? Ana perguntou, seu tom mais elevado que o habitual, uma mistura de medo e indignação. O agente ao lado de seu pai fez um movimento, mas o policial hesitou. Precisamos garantir a segurança de todos vocês. É um assunto delicado, e as linhas da verdade estão se cruzando com perigos que vocês desconhecem. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. O desconhecido a aterrorizava, mas ela se viu determinada a não ser engolida pelo pânico. Essa determinação era uma chama pulsante dentro dela, e em meio ao caos, ela encontrou uma brecha para a coragem. Segurança?
O que é esse perigo que você menciona? Eu quero saber. Ana insistiu, a voz agora em um grito. O policial olhou para seu colega, que simplesmente balançou a cabeça, incomodado. Ele respirou fundo, como se estivesse decidindo o que revelar. A situação envolve pessoas que estão dispostas a tudo para manter segredos. Segredos que podem ir além do que você imagina. E Cher o olhar de seu pai novamente. Ele parecia pequeno e derrotado ali, como uma folha levada pelo vento em tempestade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tentava elaborar. Ana, a verdade é que, eu não queria que você tivesse que passar por isso. Muitas coisas sobre nosso passado não são o que parecem. A voz dele fraquejava, mas o amor em seu olhar era inegável. Com cada palavra o fardo emocional aumentava. O que seu pai tinha escondido? Isso era sobre a família deles, sobre tudo que construíram juntos. Um silêncio pesado se abateu sobre o grupo. Então, Ana tomou uma decisão, um ato de bravura que parecia quase impulsivo. Não, eu não vou deixar que me levem sem entender a situação. Se o passado está voltando para nos assombrar, eu quero enfrentá-lo. Não vou ser uma estranha na minha própria vida. Os policiais trocaram olhares. Havia um misto de surpresa e respeito nas suas expressões. Rafael e Lucas se aproximavam, prontos para apoiá-la, a determinação deles elevando a força que pulsava ao redor do grupo. A energia estava mudando, carregada de uma nova esperança. O agente chegou mais perto dela. Você realmente está disposta a conhecer a verdade? Porque uma vez que você cruzar essa linha, não há como voltar atrás. Ana respirou fundo. Eu estou. Ouvindo aquilo, o policial não hesitou em encarar o agente. Então devemos agir. Não temos tempo a perder. Com um aceno de cabeça rápido, eles começaram a se mover, e Ana seguiu junto com Rafael e Lucas. O corredor diante deles parecia se estender infinitamente, uma metáfora para o caminho que estavam prestes a trilhar. De repente a porta da segurança se abriu, revelando um quarto escuro, onde projetores giravam imagens em uma tela. Era um labirinto de informações sobre o passado, e o peso da verdade pairava no ar. Nós temos todos os dados que pertencem ao passado do seu pai, disse um dos policiais, enquanto a luz do projecionista iluminava o espaço. Mas você precisa estar pronta para o que verá. Ana trocou olhares significativos com seu pai, antes de adentrar naquela escuridão, onde a verdade a aguardava. Seria realmente tudo o que ela esperava? E os riscos que faces tomariam a partir dali? A tensão aumentava, e ao entrar, um pensamento ecoou em sua mente. A vida que conhecia estava prestes a mudar, e a revelação que seguia poderia definir seu destino para sempre. Estaria ela pronta para encarar o que estava oculto nas sombras de sua própria história? A escuridão do quarto envolveu Ana como um manto pesado, e o frescor da sala pareceu desaparecer com o peso da incerteza. Olhares se cruzavam, e a projeção das imagens começou a despertar um misto de curiosidade e receio dentro dela. Cada frame que passava na tela parecia pulsar com promessas e segredos, preparando-se para serem revelados. Essas são as evidências que nós coletamos ao longo dos anos, disse o policial, apontando para as imagens. Ele parecia mais sério do que antes, como se o peso da responsabilidade estivesse se tornando insuportável. Ana caminhou em direção à tela, seus pés tateando o chão em busca de firmeza diante do que estava prestes a descobrir. As imagens eram velhas, desbotadas, e logo a história de sua família começou a se desenrolar diante dela. Ela viu rostos que reconhecia, mas que nunca havia associado a nada além de um abraço caloroso ou de um carinho no fim de tarde. Essa é a sua avó, indicou o policial. Ela era mais do que você imagina. E esse homem ele não era quem todos pensavam que era. A frase pairou no ar como um veneno sutil, gerando um nó na garganta de Ana. O coração dela acelerou, e cada batida ressoava como um alerta de que estavam prestes a mergulhar em algo muito maior do que apenas mentiras familiares. Ela buscou o olhar do pai novamente. Ele estava nervoso, suor escorrendo pela têmpora, mas seus olhos sinalizavam uma frágil determinação. Ana abriu a boca para questionar, mas as imagens a estavam prendendo agora, como se as respostas brotassem ali. E então Ana viu um vídeo gravado em um dia ensolarado, famílias reunidas numa casa. Risos, abraços, mas havia uma tensão subjacente que ela não conseguia decifrar. A câmera sacudia e por um momento, fixou-se em um rosto familiar. Era um homem, mas não era seu pai, era alguém que ela não reconhecia. Conversas apressadas, sorrisos nervosos. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha quando os novos rostos começaram a conectar-se ao labirinto de segredos que sua vida parecia ter se tornado. Aquilo é o que você deve saber, disse o policial, a voz mais calma agora. São os primeiros passos de um emaranhado que nos levou ao que está acontecendo agora.
As escolhas que seu pai fez foram por amor, mas também por medo. Medo do quê? Ana mal podia conter o que surgia em seu peito, uma indignação brotando que só parecia crescer. O que mais sua família havia escondido dela? O silêncio se instalou e Rafael, que estava ao seu lado, tocou seu ombro de forma reconfortante. Lucas, ao contrário, parecia distante, como se tentasse compreender a enormidade da situação. O que quer que fosse, o passado tinha consequências, e essas consequências estavam prestes a ser desveladas. Então, o policial puxou outro slide, e Ana viu uma imagem de uma casa em ruínas, parcialmente coberta por vegetação. A legenda dizia: local do último encontro. Segredos enterrados que agora ameaçam a vida de vocês. Ana sentiu uma onda de desespero. O que isso significava? Estava claro que o que quer que escondessem estava prestes a se tornar sua responsabilidade. O olhar de seu pai buscava entender o que havia se passado sem que ela soubesse. Precisamos saber onde está essa casa, Ana afirmou, um fervor nas palavras. Não era mais apenas sobre a verdade, mas sobre a proteção dos que amava. Mas antes que pudessem planejar, um barulho súbito ecoou do corredor, quebrou a tensão e deixou todos atentos. As vozes dos policiais tornaram-se apressadas, e Ana sentiu que o tempo estava se esgotando. O que foi isso? Ela gritou. O olhar do policial se escureceu. Não podemos perder mais tempo. Eles estão mais perto do que pensamos. Ana olhou para Rafael e Lucas, a adrenalina correndo em suas veias. Onde quer que o caminho as levasse agora, elas precisavam seguir. Estava na hora de enfrentar não só o passado, mas tudo o que vinha se aproximando a passos largos, como uma tempestade prestes a desabafar. Mas a pergunta ardia. Quem eram essas pessoas que pareciam dispostas a tudo para proteger seus segredos? E o que fariam agora? O que está acontecendo? Ana questionou, seu coração batendo acelerado. A incerteza estava prestes a se transformar em pânico. Rafael segurou sua mão e Lucas mais uma vez se distanciou, sua expressão refletindo o caos. O policial avançou, conduzindo-os para fora do quarto. Precisamos encontrar um lugar seguro. Eles podem ter nos rastreado. O tom de sua voz deixava claro que a situação era mais crítica do que Ana poderia imaginar. Eles saíram do quarto, atravessando o pequeno corredor. O barulho estava mais intenso agora, vozes emaranhadas, passos apressados. O clima estava carregado, como numa tempestade prestes a estourar. Cada respiração de Ana parecia ecoar, e a necessidade de entender se potencializava a cada segundo. Quem são eles? Perguntou Lucas, seu olhar fixo no policial, buscando uma resposta clara em meio à confusão. Pessoas que não vão parar por nada para proteger os segredos que existem a respeito da sua família, respondeu o policial, enquanto freneticamente olhava para os lados. Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas o que está em jogo aqui é sério. Ana queria perguntar mais, desvendar as ligações obscuras, mas a urgência tomou conta. Eles foram guiados até a saída dos fundos do prédio, onde as luzes do estacionamento tremeluziam em meio à bruma da noite. Precisamos de um carro, disse o policial, sua voz respirando determinação. Eles encontraram um veículo estacionado, e em questão de minutos estavam a caminho de um lugar mais seguro. O trânsito estava calmo, mas a tensão dentro do carro era palpável. Ana tentava processar tudo o que havia visto, a imagem da casa em ruínas atormentando-a. O que havia ali? O que aconteceu no último encontro? A casa é um ponto de convergência, o policial começou. Havia um peso em suas palavras que parecia emaranhar as emoções de Ana em um nó apertado. Lá muitas coisas foram ditas e feitas. E provavelmente foram essas escolhas que ameaçam sua vida agora. Escolhas? Ana repetiu, sentindo a indignação flamejante dentro dela. Escolhas de quem? Do meu pai? Da minha mãe? A raiva impulsionava, mas ao mesmo tempo, o medo desconhecido a atravessava. O policial hesitou antes de responder. Do seu pai, da sua avó e de pessoas que se preocupavam em manter certas verdades no seu lugar. Eles estavam tentando proteger você, mas agora as coisas mudaram. A cidade se passava rapidamente pelas janelas, mas Ana só conseguia ver flashes dos rostos familiares que agora se tornavam estranhos e ameaçadores. A angústia de ser protegida tanto ao mesmo tempo a deixava inquieta. O que era tanto segredo assim? O que mais ela não sabia? E eu? O que eu posso fazer para ajudar? Ana perguntou, sua voz mais firme e decidida. Sentia que precisava de um propósito, de alguma forma de controle na situação caótica em que se via. Você pode ser a chave, ele respondeu, os olhos focados na estrada. Mas primeiro precisamos entender o que de fato está acontecendo naquela casa. A resposta não a satisfazia, mas Ana não tinha tempo para se questionar mais.
Uma sombra de realidade futura pairava, e um silêncio tenso tomou conta do carro. De repente, o telefone do policial vibrou, interrompendo a atmosfera pesada. Ele olhou rapidamente para a tela e a expressão no seu rosto mudou. Precisamos mudar de direção. Eles nos encontraram. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desaparecendo. O que aconteceria agora? A jornada estava longe de terminar, e os riscos cresciam na mesma medida que segredos eram revelados. O que mais poderia ser revelado? A sabedoria que o passado guardava estava prestes a entrar em conflito com a realidade presente. Lá fora, a noite escurecia, enquanto o carro fazia uma curva em uma rua deserta. A adrenalina crescia, a sensação de desespero agora se misturava com a determinação. Ana não sabia o que esperar, mas a pergunta a assombrava: até onde ela iria para descobrir a verdade? As sirenes e o eco dos passos apressados preenchiam o ar. Os policiais, com o semblante grave, conduziam Ana, Lucas e Rafael por corredores que pareciam cada vez mais apertados e frios. O estômago de Ana revirava conforme adentravam em um ambiente repleto de segredos e mentiras expostas. Precisamos saber a verdade sobre sua família. Não podemos ficar no escuro, disse um dos policiais, claramente determinado a levar a conversa por caminhos mais bruscos e diretos. O tom autoritário dele não a intimidava, mas acendia uma chama de coragem dentro de si. Ana olhou para Lucas e Rafael, cujo apoio sempre fora um farol em meio à confusão. Eu estou pronta, disse ela. Com cada palavra, Ana se sentia mais firme em sua decisão. A verdade poderia doer, mas a dor da ignorância a consumia ainda mais. Ali naquele lugar tenso, ela percebeu que preferia a verdade nua e crua a uma vida protegida por mentiras. A sala de segurança se encheu de imagens, dados e declarações. Aqui estão os registros das investigações. Precisamos que você veja o que sua família tem escondido, anunciou o policial, enquanto vários monitores piscavam mostrando rostos, lugares e eventos de um passado nebuloso. Ana não conseguia acreditar no que via. O nome surgia novamente, sua avó. O peso daquela figura estava presente em todas as telas, como um espectro que não a deixava. Ela sabia de tudo, murmurou Ana, o desgosto aumentando enquanto o passado se desenrolava diante dela. Enquanto assistia às imagens, o passado de sua família começou a se tecer em uma tapeçaria complicada. Ela viu sorrisos, mas também lágrimas. Cenários familiares juntos de convidados desconhecidos, como se tudo fosse uma performance. Mas o mais chocante foi ver o homem misterioso que ela nunca conhecera, mas que parecia ter uma ligação intensa e obscura com sua avó. Por que ninguém me contou? Ana disparou, a dor em sua voz ressoando entre os presentes. O policial parecia ter uma compreensão silenciosa da dor dela, uma pena que não era apenas compaixão, mas um entendimento da situação. Porque havia uma intenção de proteger você. Mas agora, o passado e o presente estão se cruzando de uma forma que não podemos ignorar. Ana respirou fundo. Cada revelação a levava mais próximo da verdade e com isso mais forte. O que temos que fazer agora? Perguntou, determinada e aberta para agir. Precisamos ir até a casa, o policial informou, sua voz firme. As informações que temos indicam que lá pode estar a chave para entender o que está acontecendo, para além do que foi revelado. Rafael e Lucas trocaram olhares preocupados, mas Ana já havia tomado a decisão. Vamos. Não posso ficar aqui, sem respostas. Sua determinação era contagiante e em um instante, eles estavam todos prontos para seguir em frente. Era madrugada quando chegaram à casa, uma construção que parecia outrora vibrante mas agora era uma sombra do que fora. O silêncio gritou enquanto eles se aproximavam. As luzes eram fracas, e uma brisa fria parecia anunciar que o passado estava prestes a ser desvelado. Dentro, tudo parecia intocado, como se a vida havia parado para preservar os segredos que ali viviam. Ana sussurrou para os amigos, eu não sei o que vou encontrar aqui. Mas mais importantemente, ela não sabia como se sentiria ao descobrir o que seus pais e avós haviam mantido escondido. Explorando os cômodos, Ana sentiu um misto de emoção e receio. As paredes pareciam ressoar com o eco de risadas e conversas de tempos passados, mas também guarda uma melancolia sufocante. Aqui. Tudo começou, murmurou, cada passo fazendo seu coração acelerar. Era como se a casa estivesse viva, repleta de histórias ainda a serem contadas. Finalmente, em um dos quartos, um baú chamou sua atenção. Ela se agachou e começou a abrir, a madeira sendo resistente, mas seus dedos a empurravam a cada momento, um desejo ardente de entender sua história. A tampa cedeu e, ao olhar dentro, viu uma coleção de cartas, fotos e objetos antigos. Cada item ali parecia vibrar de significado. Ana se sentou, movida por
uma força desconhecida, e chamou Lucas e Rafael para se juntarem a ela. Acho que aqui está tudo. As cartas estavam em sua língua natal, e a escrita cuidadosa, somada ao cheiro do papel envelhecido, despertou uma nostalgia quase palpável. Cada uma conta uma parte de quem éramos. Quando começou a ler, lágrimas brotaram de seus olhos. As cartas falavam do amor que sua avó tinha pelo avô, mas também mencionavam segredos que podiam arruinar aquela família. Por que ninguém me contou sobre isso? Cada palavra era um golpe. A percepção de que a verdade estava lá exposta enquanto ela foi mantida no escuro era sufocante. Estamos com você, Ana. Vamos descobrir juntos, Rafael disse e Lucas assentiu. O apoio deles era o que a mantinha firme. Ana tomou coragem e continuou a ler, revelando segredos obscuros que sua família tentará esconder. Ela começou a entender que o fogo do passado estava agora nas suas mãos, pronta para ser entendido e transformado em algo novo. Ao se deparar com o que parecia uma traição familiar, sentiu a necessidade de confrontar seu pai e entender por que aqueles segredos eram tão cruciais para que ela não os conhecesse. Vamos voltar. Agora é a hora de reverter essa história, Ana disse, uma força renovada em sua voz. A determinação dela aumentava a cada batida do coração. Estou pronto para enfrentar isso e mudar nosso futuro. Lucas e Rafael a apoiaram, e juntos saíram da casa, prontos para encarar o que vinha. O fogo da verdade já queimava dentro deles e, embora a jornada estivesse apenas começando, eles sentiam que estavam prontos para a transformação que aguardava. Ana sabia que a verdade era dolorosa, mas nesse momento, ela também se sentia liberada. O peso das mentiras estava começando a sair de seus ombros. Enquanto se afastavam, sentiu uma correnteza de esperança. Ela poderia finalmente ser dona da própria história. O futuro os aguardava e, embora houvesse desafios pela frente, Ana estava pronta para lutar. E agora, aqui é onde você entra. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude mais pessoas a encontrarem essa narrativa. Comente suas reações e sentimentos sobre o desfecho dessa história intensa. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação maravilhosa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos, em busca de mais histórias emocionantes.